Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ainda são 6h58, nós já demos início à nossa live. O pessoal já começa a ir entrando e às 19 horas em ponto vamos dar início com a nossa oração inicial. Estamos só esperando das 19 horas para a gente iniciar a nossa oração inicial. Gente, então são 19 horas, vamos dar início à nossa oração inicial. Senhor Deus, Espíritos de luz, mentores espirituais de nossa Casa de Caridade Chico Xavier, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por mais essa oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos, mesmo estando longe, para estudar, para aprender, para esclarecer. Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue abençoando essa semana maravilhosa que estamos tendo. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui novamente em mais uma quarta-feira, no nosso tratamento espiritual, né? Como a gente tem falado, todas as nossas atividades agora estão sendo através de live. As reuniões públicas que eram de terça-feira continuam às terças-feiras em formato de live. O nosso tratamento espiritual, que tinha suas aulinhas de quarta-feira, continuam ocorrendo agora em formato de live. E as nossas visitas com o Evangelho no Lar continuam às quintas-feiras através da nossa live do Evangelho no Lar, Jesus em sua casa, toda quinta-feira. E a triagem que ocorria na nossa casa de caridade continua ocorrendo através do WhatsApp. E essa semana eu fiz contato com a nossa colaboradora Keila, que toma conta desse WhatsApp, e questionei ela como é que andava esse tratamento. E ela falou que mais de 25 pessoas já tinham buscado esse tratamento desde que nós iniciamos. E, consequentemente, essas pessoas necessitam estar assistindo às nossas lives de terça, quarta e quinta. Então, estamos aqui para mais uma quarta-feira. E dando continuidade ao que o nosso colaborador, o Editon iniciou semana passada, sobre a obsessão. E hoje nós vamos falar sobre terapia obsessiva. E não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer o processo obsessivo, que foi o que o Edton começou a dar início semana passada. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos tratá-las. E é um pouco sobre esse processo que a gente vai falar hoje,
sobre o processo de tratamento e suas características. Características do processo obsessivo. Então preste atenção no que o texto vai nos dizer agora. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral, havia a hipótese de uma influência espiritual. Agora vamos lá. Nesse momento de pandemia, fica difícil organizar esses sentimentos, né? Porque o texto diz, derrotismo perdurando por várias horas. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre o Natal, naquele período natalino. E eu comentei que o Natal era uma data propícia ao tratamento espiritual, ou o recolhimento de almas necessitadas. Por quê? Na televisão, propagandas repletas com todo mundo feliz e cheio de alegria. Todos propagando e se programando para se reencontrar, para se unir neste momento. Tem o Papai Noel, tem o amigo secreto, tem um monte de coisa emanando amor no período de Natal. Então todo mundo nessa época de Natal vibra amor. Isso deixa um ambiente propício para os bons espíritos fazerem o seu papel e para os bons espíritos se fazerem presentes na sua vida e na vida de todo mundo. Isso ocorre no Natal. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo exatamente agora, contabilizando milhares de mortes diariamente, parentes e amigos ficando doentes, a total incerteza de quem vai sair vivo ou morto desse momento. Como está a vibração do mundo propícia ao ataque? Tentem entender, e eu fiz um paralelo ao Natal, para que vocês entendam que no Natal a vibração está aqui. Talvez nesse momento a vibração esteja aqui. Então se aqui eu tenho cura, aqui eu tenho ataques. Então é agora que precisamos ser vigilantes. E no início eu falei que a gente ia falar sobre características do ataque. Então, algumas características de como identificar se você está sofrendo um ataque obsessivo ou se alguém que você conhece está passando por esse processo de obsessão. Então, vamos a algumas características. Dificuldade de concentrar em motivo otimista. Então, dificuldade de ser otimista. Agora, de novo, vamos imaginar esse momento. Ser otimista nesse momento, não? Então, pode ser. Ausência de ambiente íntimo para elevar o seu sentimento em oração. Indisposição inexplicável. Pessimismo. Irritação, queixas, exageros. Isso aqui, ó, presta atenção nesse aqui, que esse aqui eu passei por isso essa semana. Eu sei do que eu estou falando. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou de outros que você sabe não corresponder com a realidade. Então, quando você toma atitudes que você sabe que em condições normais você não tomaria. Quando você desconfia de alguém absurdamente, talvez você possa estar sendo obsediado. Ânsia de investir em papel de vítima e teimosia em não aceitar que haja influência espiritual junto a você. Todas essas características são características do processo obsessivo. E quem é ou quem pode ser o obsessor? O espírito que está te obsediando. Primeiro, ele não é um monstro, tá? Não é um enviado das trevas. Ele não é um ser diferente de você.
O obsessor já foi uma pessoa como nós, tá? Ele não é um ser estranho, muitas vezes. É alguém que talvez você até chegou a amar em outra vida. O obsessor, ele é, como todos, um de nossos irmãos, tá? Porque nós, do Espiritismo, nós não acreditamos em demônio. Existe um demônio. Não. Se todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Uns com mais amor, outros com mais ódio no coração, né? Mas todos irmãos. Esses que são tomados pelo ódio, infelizmente, em algum momento da vida deles, eles podem querer lhe fazer o mal. Afinal, o coração deles está tomado pelo ódio. O texto diz que não é um ser estranho. Talvez tenha sido alguém que amamos, porque nós não sabemos nós não sabemos o que fizemos em outras vidas. Quantas pessoas nós magoamos? Quantas pessoas nós deixamos para trás? Não sabemos. E você pode sofrer obsessão de alguém que lhe quer bem, ou que lhe queria bem. A pessoa, às vezes, o que ocorre? A pessoa desencarnou, mas ela não conseguiu deixar o mundo onde vivemos. E ela encontra na sua luz algo que lhe conforte. E ao se aproximar de você, ao se aproximar da sua luz, ele vai lhe causar um desconforto. Isso pode ser um processo obsessivo de alguém que lhe quer bem, que não sabe o que está fazendo, tá? E sim, também pode ser de espíritos invejosos querendo o seu mal. Então pode sim ser de pessoas que você fez mal no passado e querem uma vingança, sim. Pode ser o caso. Eu usei espíritos invejosos. Por exemplo, o simples fato de você estar vivo, de você ter recebido uma segunda chance de estar aqui, causa nele uma inveja. Também pode ser esse processo obsessivo. E o exemplo que eu dei, alguém até que te admirava aqui na Terra, ou te admirava em outra vida, nesse caso aqui te admirava aqui, e ele falece, fica preso no mundo material. Mas ele tinha um grande apreço por você, e ao se aproximar de você, ele não sabe como lhe fazer bem. Isso pode lhe causar um desconforto e um processo de obsessão. Agora a gente vai falar do modo de ação. Então a gente já entendeu as características, quem é o obsessor e como isso pode acontecer, tá? Agora imagine o seguinte, esse exemplo eu gosto muito desse exemplo, para que todo mundo entenda. Imagine uma estação de rádio, tá? Lá da rádio, que é a estação de rádio que emite o sinal da rádio. Então imagine uma estação de rádio. Agora imagine os aparelhos de rádio que você tem em casa e que as pessoas têm em casa. No aparelho existem várias estações. Então você tem um aparelho de rádio na sua casa, você sintoniza na estação que você quiser. Existem várias opções de estação para você sintonizar. Cada estação toca um tipo de música. E aí cada estação toca um tipo de música e emite um sinal diferente. Então, várias estações emitindo sinais diferentes. Você com o seu radinho vai escolher qual estação você quer ouvir. Então, você é a estação de rádio. E os espíritos são os aparelhos de rádio. Então você é a estação. Os espíritos ao seu redor são o aparelho do rádio. Os bons espíritos estão sempre sintonizados na rádio do amor, procurando estações de rádio, assim como você, que estão emitindo amor. Os espíritos vingativos estão sempre sintonizados na estação do ódio e do medo, procurando estações de rádio, assim como você, que estão emitindo ódio e medo. Então,
Quando você está cheio de amor, quem se aproxima de você? Que tipo de espírito se aproxima de você quando você está vibrando amor? Quando você está cheio de ódio e medo, quem se aproxima de você? Quando você está vibrando ódio e medo, que tipo de espíritos se aproximam de você? Entendem agora por que no Natal é mais fácil o tratamento? Porque nós somos estações de rádio vibrando amor e os bons espíritos vibrando amor chegam próximo da gente. Esse é o Natal. E por que nesse momento é mais propício o ataque? O ataque está mais propício nessa época. E eu estou falando isso de experiência própria. Não deixem o medo te dominar. Quando você tem medo, eles te atacam. Quando você tem medo, eles te pegam. E quando você tem medo, você faz coisas que às vezes num estado normal você não faria. E às vezes já não é mais o medo. Às vezes você faz coisas porque você já está sendo atacado. Então, o que é o tratamento espiritual e os seus recursos? Então, agora vamos ao tratamento em si. Então, o tratamento espiritual é remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação que estabelecem vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. E quais são os recursos que o Espiritismo usa no tratamento? Aqui o texto cita 3 importantíssimos, que é a prece, o passe e a água fluidificada. A prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus próprios maléficos e obsessor. Então a prece é capaz de remover. O passe. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido do fluido dos espíritos. E a água fluidificada restaura a harmonia das células em desajustamento. Então, vamos lembrar da estação de rádio. Vibrando amor, você já afasta o obsessor. A prece, o passe e a água fluidificada. Como a Dênia disse ontem, nós estamos aqui na terça, na quarta e na quinta? Estamos. E na segunda? E na sexta? E no sábado? E no domingo? Ela disse que cada um pode fazer a sua parte. Ela não disse ontem que cada um pode fazer a sua parte? Eu estou aqui, numa sala, com o celular ligado, ao vivo. Por que toda segunda de manhã você não pega o seu grupo da família, faz uma ligação de vídeo para ele, faz uma oração? Por que vocês não combinam sábado à noite, a live da oração? Pega o grupo da família, faz uma ligação por vídeo, todo mundo se vê. Por que você não pega o seu Facebook e faz uma live? Uma live da oração, uma live da prece? É cada um fazendo a sua parte. Aqui nós temos a live de terça, a live de quarta, a live de quinta. Tudo isso para fazer você resgatar a sua fé e deixar a sua estação de rádio sempre ligada na estação do amor. Porque se a gente conseguir manter a sua estação ligada na estação do amor, a gente afasta o obsessor de você. Meus irmãos, eu sei que são tempos muito, muito difíceis. E como eu sei, talvez essa semana tenha sido a semana mais difícil para mim até agora, desde que tudo isso começou.
Para vocês a mais difícil já pode ter passado, talvez a mais difícil ainda possa estar por vir. Mas sabe o que eu aprendi nessa semana difícil e complicada? Se esconder não vai lhe ajudar. Tome todos os cuidados necessários, mas não deixe de viver. Não deixe principalmente de ajudar. Nem abandone quem está ao seu lado. Não use tudo isso para se tornar um ser humano sozinho, vazio e egoísta, que foi quase o que eu fiz essa semana. Não deixem isso acontecer. Não deixem o medo de pegar. Não deixem essas vibrações mudarem quem você realmente é. Use os artifícios necessários. A live, a máscara, o telefone. Só não se torne alguém medroso e egoísta. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Peguem, por favor, o copo de água de vocês, já que a gente falou da água fluidificada. Agora é a hora da nossa oração final e da nossa fluidificação da água. Coloquem suas mãos sobre o copo com água. Senhor Deus, Espíritos de luz, mentores espirituais de nossa Casa de Caridade Chico Xavier, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo. Muito obrigado pela saúde de todos nós. Muito obrigado pela saúde de todos aqueles que se recuperaram. Muito obrigado por receberem todos aqueles que se foram. Que nesse momento, através do nosso fluido vital e de todos os fluidos benéficos de vocês que nos assistem, que possamos fluidificar essa água com todo o medicamento necessário à nossa cura física e espiritual. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito obrigado por tudo e até a próxima.